Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma tutoria de constelação. Hoje, dia 1º de junho de 2022, nosso encontro semanal. E iniciamos, né, na semana passada, na quarta-feira passada, iniciamos falando sobre ampliar a nossa consciência sistêmica, né? E vamos continuar avançando. A cada tutoria, nós vamos estar discutindo sobre assuntos diversificados, temas atuais que envolvem a constelação familiar sistêmica. Então, hoje, eu quero trazer mais um tópico, mais um assunto para vocês pensarem, né, sobre isso, refletirem, se autoanalisarem, poderem até se observar, digamos que até se, entre aspas, se autoconstelar, se é que eu posso dizer assim. Iniciamos, como eu falei, sobre ampliar a consciência, né? Então, eu falei sobre nosso sistema familiar, quem somos nós dentro desse sistema familiar, qual o lugar que eu ocupo, qual é a função, sobre o meu posicionamento desse sistema familiar, sobre a consciência ser expandida a partir do conhecimento que eu vou adquirindo. Então, a gente vai falando sobre o assunto, sobre constelação familiar, sobre, né, a teoria, a parte teórica, sobre as práticas, e ali a gente vai abrindo, ampliando essa consciência, e a gente vai tendo um pouco esse olhar, né, sobre esse sistema familiar. E a proposta nesses inícios, assim, né, dessas tutorias é justamente levá-los a olhar para si, a ampliarem a sua consciência para a sua história, para sua família, para o seu sistema familiar, para o lugar que você ocupa, para a sua função, né? Que papel você desempenha, se está havendo uma desordem, um desequilíbrio. Então, a cada aula, a cada tutoria, nós vamos ser levados a ampliar a consciência. E hoje eu quero trazer algo muito interessante, que eu acredito ser um dos pontos chaves, né, para nossa para essa consciência, para ampliar a consciência, né? Para nós termos um conhecimento, digamos que uma consciência maior, de fato, de quem nós somos, do papel e da postura que nós temos diante do nosso sistema familiar. Seja do nosso sistema de origem, qual é o nosso sistema de origem, né? Papai, mamãe, da família de onde nós viemos, ou do sistema onde nós criamos, onde fazemos parte, né? Da família que nós constituímos. Mas, independente disso, nós vamos estar ampliando a nossa consciência para este olhar para dentro de nós mesmos. E hoje eu quero trazer mais um tema, como eu disse, bastante importante, que é sobre o meu eu interior, o meu eu criança e o meu eu adulto. Como assim, Natália? O meu eu criança e o meu eu adulto? Bom, nós estamos diante de um curso livre, e todos aqui são adultos. E quando eu trago uma perspectiva, um olhar de eu criança, o que você está querendo dizer com isso, Natália? O que é eu criança? Eu criança é justamente que você estando aqui adulto, mas um dia você foi uma criança. E essa criancinha que um dia você foi, que veio de um papai, de uma mamãe, que tem uma história, que passou por experiências de vida, essa criancinha, ela não ficou só lá na infância. Porque sim, nós passamos por fase. A infância, ela passou, mas a criança não. A criança, e o que seria o meu eu criança? O que seria essa criança? Talvez vocês tenham ouvido falar já sobre esse termo, sobre essa nomenclatura, se não, vocês vão entender um pouquinho agora. Sobre a criança interior. A criança interior é justamente essa criança que nós fomos e que está dentro de nós. É como se, podemos dizer, uma estrutura interna, tá? É um tipo de, digamos que uma forma psíquica, né, de eu olhar as coisas, tá? A forma como eu observo, a forma como eu interpreto, a forma como eu vivenciei. Então,
digamos que dentro de uma estrutura, né, dentro de um desenvolvimento humano, nós passamos pela fase da infância e tudo que aprendemos, tudo que construímos, todas as crenças que carregamos, todas as experiências, histórias de vida, elas foram construídas na infância. E tudo isso nós carregamos para a nossa vida hoje. Então, quando nós falamos desse eu criança, talvez você pense assim, mas Natália, já passou, já fui criança, não tenho lá, eu não sou mais criança. Sim, você não é mais criança. Você é adulta e você vai ser tratada como adulto, né? E é bom a gente ampliar essa consciência para esse olhar. Somos adultos e trataremos com adultos, estamos lidando com adultos. Mas por que eu estou trazendo esse conceito? Porque lá na frente, como futuros consteladores que vocês serão, como eu já falei na outra aula, muitos de vocês trabalham na área, né, de desenvolvimento humano, psicólogos, terapeutas ou advogados, enfim, seja qual seja a sua área de atuação, ou essa sua primeira formação, não importa, você vai estar lidando com pessoas. Você vai estar lidando com o público, você vai estar lidando com pessoas. E todas essas pessoas, além de estarem diante de nós, elas terem a sua história, essa história ela teve início na infância, teve início com essa criança. E simplesmente, não é porque estamos ali, estamos vendo adultos, essa história, ela, digamos que não ficou para trás só lá naquela fase. Essa infância, essa criança, nós carregamos ela dentro de nós. Mas, Natália, eu tenho que carregar sim, porque eu vou te convidar a olhar para você hoje, a ampliar um pouquinho mais a sua consciência, para a sua postura, aquilo que chamamos de postura interna, para as suas atitudes hoje, e você perceber que talvez muitas das reivindicações, dos argumentos, das dores, das questões que você percebeu, começou a perceber em você mesmo, vem dessa criança. Às vezes vem de uma dor, às vezes vem de um trauma, às vezes vem de uma experiência que foi traumática que essa criança passou e que está influenciando o seu eu adulto. Então, a forma qual nós olhamos, né, nós observamos, inclusive, o nosso sistema familiar, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, ela pode estar infantilizada. Mas então, Natália, quando eu passo a ter essa consciência. Perdão, gente. Quando eu passo a ter essa consciência, quando eu observo, reconheço essa criança, eu mando ela embora, eu desfaço dela, ou então essa criança ela só existe porque eu estou vivendo essa dor. Não. Essa criança ela sempre vai existir dentro de nós, porque nós fomos essa criança. Esse lado criança, ele precisa existir de uma forma saudável, né? Porque quando nos tornamos adultos, passamos a ter compromissos, assumir responsabilidades, assumir os nossos erros. Não tem quando, talvez nós ouvimos, né? Muitos de vocês ouviram, nós ouvimos falar assim: ah, com 18 anos já é responsável, sim, já pode ser preso. Se fizer 18 anos, já pode ser preso, já pode assumir sua responsabilidade. Sim, legalmente, perante a justiça, 18 anos já é considerada maioridade. Então, é exatamente, talvez não tenha começado com 18 anos na sua vida, mas é exatamente quando você se torna adulto que você começa a assumir as suas responsabilidade, digamos assim. Eu estava procurando uma outra palavra, eu queria dizer, talvez as suas ocorrências, né? Você assume as suas decisões, você passa a tomar decisões, você passa a assumir as consequências dessas decisões e assumir os seus atos, as suas responsabilidades dentro do que pode ser julgado de certo e errado. Porque a criança, por mais que ela tenha atitudes, ela não está preparada, ela não está madura, ela não está pronta para assumir certas responsabilidades. Ela está ali sendo ensinada por um adulto. Então, enquanto seres humanos, enquanto infantes, enquanto criança, nós precisamos de um direcionamento da condução de quê? De um adulto.
para nos dizer qual caminho nós devemos seguir, para nos orientar sobre o que é certo ou errado, para nos ensinar sobre as funções, trazer equilíbrio, né? Isso é o que deveria toda criança receber. Só que aí talvez você comece, a partir das aulas, das constelações, a partir de cada aula, de cada tema, você começa a entrar em contato com a tua história, a começar a olhar para você, a começar a olhar para essa criança e perceber que existe uma falta, que existe uma dor, que existe um julgamento. E aí, muitas das atitudes que você tem hoje, talvez você comece a ampliar a sua consciência e perceber como que está a minha vida hoje. Nas próximas tutorias, eu quero direcioná-los, eu quero ajudá-los e trazer dinâmicas onde nós podemos fazer a nossa autoconstelação para a gente começar a se perceber mesmo, ampliar a nossa consciência de quem nós somos. Em tutorias posteriores, nós vamos trazer dinâmicas, né? Observação mesmo desse posicionamento dentro do campo, dentro de um sistema familiar. Mas aqui, hoje, nesse início, a proposta é começar a fazer com que você amplie essa consciência para perceber quem é que está no controle da minha vida. Eu, adulta, porque a gente acha que adulto é como eu falei, né? Já fez 18 anos, já pode ser preso, já pode. E sim, legalmente falando, sim, mas como é que está internamente? Só porque fez 18 anos já passou a ser adulto? Às vezes, digamos que o que deveria acontecer, né? Já que você está iniciando uma fase adulta, então você começar a se comportar. Mas, Natália, ainda não tem total maturidade, ainda está aprendendo, sim, mas né, tudo é um processo. É como criança não nasce falando, não nasce andando, não nasce aprendendo a ser independente, ela vai sendo ensinada, e não é porque ela está sendo ensinada, ela vai deixar de ser criança, então tudo é um processo, até que ela entra na fase da adolescência, até que ela entra na juventude e na sua fase adulta. Então, hoje, enquanto adultos, e nós percebemos quem nós somos, que tipos de atitude, que tipos de olhar e interpretação, principalmente a interpretação, porque a interpretação da criança, ela não é uma interpretação, digamos, real. Ela não é uma interpretação madura sobre os fatos. E muitas vezes nós, ainda adultos, estamos tendo olhar sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre o nosso sistema, sobre a nossa infância, um olhar ainda infantil, com aquele mesmo olhar da criança, aquele olhar de que, sim, a minha mãe me deixou, minha mãe me abandonou, minha mãe não gostava de mim, meu pai me deixou, saiu de casa, foi embora, aquelas coisas, né? Aquelas frases, digamos assim, e não negligenciando a história de ninguém, os fatos em si, mas repetições, né? Que nós continuamos falando sobre essa dor, da forma como nós falamos, e aí quando eu me levo a olhar para essa história, quando eu me permito trazer e ampliar a minha consciência, eu começo a falar assim: opa, peraí, será que quem está olhando hoje é a minha criança ou é a minha adulta? Porque eu estava falando sobre isso, não é só porque a gente fez 18 anos, é adulto? É adulto. Mas como que está essa postura interna? Como que está esse posicionamento? Como que está esse olhar? Porque, gente, uma coisa a gente sabe, é impossível, eu, além de consteladora familiar, eu sou psicanalista, sou master e practitioner em PNL, tenho outras áreas, né, de atuação na área terapêutica, e a gente vai adquirindo conhecimento, aprendendo, estudando, lendo, e a gente vai vendo que é impossível a gente passar nas nossas fases, né, na vida, sem a gente ter traumas, sem a gente ter vivenciado situações que foram negativas, que foram ruins. E por que eu falo das ruins? Porque são essas que nós tendemos a olhar mais, né? O ser humano, ele foca muito mais na sua falta, na sua dor, no que ele pode extrair dali, do que pode ter sido bom dali. Mas, Natália, tem como ter algo de bom?
eu costumo dizer, isso é um pressuposto, acredito que básico, de que mesmo de uma crise, mesmo diante de uma crise, de uma dor, sempre tem algo de bom, né? Dentro da programação neurolinguística, a gente traz bastante esse conceito, que sempre vai ter uma coisa que você possa aprender, que seja uma reflexão, que seja um aprendizado, que seja, se nós treinarmos o nosso cérebro, a nossa mente a sempre extrair algo bom de uma coisa que tenha sido negativo, a gente vai tentar, pelo menos, começar a trabalhar essa dor, a sair dessa dor. E a questão não é você não vivenciar ou não passar pela dor, mas é a forma a qual nós passamos por ela, e principalmente ainda na infância, talvez ter que lidar com uma dinâmica de abandono, uma dinâmica de rejeição, e passar por ela e continuar olhando para ela com esse olhar infantil. E como que a criança ela age, né? Existe uma realidade que foi vivenciada, existe um fato em si que foi um acontecimento e existe uma interpretação. Então, duas coisas que eu quero que vocês observem. Primeiro, vocês, enquanto pessoas, estudantes aqui, mas enquanto pessoas, indivíduos, a olharem para a sua história, para essa criança, e também como consteladores, que vocês vão perceber o seguinte: existe uma realidade. E existe aquilo que o cliente me fala, aquilo que o meu paciente vai estar me trazendo, me relatando. Ah, cara, então ele não vai estar contando uma verdade? A gente não tem 100% de certeza. A verdade é, a gente tem a certeza e a incerteza. Por quê? Porque cada um vai trazer a sua interpretação dos fatos. O fato em si, nós falamos isso da aula passada, ele pode não ter sido, de fato, aquilo que aquela pessoa está trazendo, da forma como ela está colocando. Então, existe o fato, existe a minha dor, existe a minha realidade e existe a minha interpretação. Então, a criança, existe uma realidade e existe a minha interpretação dessa realidade. Então, nós falamos, lembra, fato versus interpretação. É a minha realidade dos fatos e a interpretação que eu tenho. E muitas das vezes essa interpretação ela pode ser uma interpretação infantilizada. Se a experiência vivida foi uma experiência infantil, talvez a forma como hoje, adulto, você ainda esteja olhando para isso seja uma forma equivocada, seja uma forma infantil. E essa forma infantil não quer dizer que é errada, mas ela não tem ali maturidade, ela não tem base, estrutura para compreender em si os fatos. Ela simplesmente interpreta. Quer ver? Talvez vocês tenham passado por isso, por exemplo, quando foram para a escola. Primeira vez que foram para a escola, quem é pai e mãe talvez já tenham vivenciado isso com seus filhos ou tenham vivenciado isso com seus pais. Vão para a escola, o seu pai ou sua mãe deixa você na escola, primeiro dia de aula na vida, né? Não digo nem dos anos seguintes. Primeiro dia de aula, você vai para a escola e seu pai e sua mãe te deixam lá, né? Fica ali na ansiedade, naquela expectativa, esperando, e você começa a chorar. Você chora, 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 aquele choro, aquele desespero de que você não quer ficar com a professora, que é a tia, os coleguinhas, e ali você começa a interagir, e ali, inicialmente, né, quando nas séries iniciais, o indicado, né, até pela direção da escola, pelo menos nos primeiros dias, o pai ou a mãe ficar ali de longe, observando, né, aquela fase de adaptação que tem que acontecer, e ali, aquela criança, às vezes, ela tenta interagir um pouquinho, mas está sempre olhando para trás, para ver se o pai e a mãe estão ali. Será que foi embora? Será que eles me deixaram? Só que aí vai passando um, dois, uma semana, um mês, e ali os professores, os pais falam assim: olha, mãezinha, paizinho, pode ir, né? Você tem que ir, não tem como, não tem o que fazer, né? Tem que ir, é uma fase de adaptação, a gente sabe. No início é complicado, mas já começa a ter que soltar um pouquinho, olha, fica um pouquinho, some, né? Vamos dizer assim,
sai da vista dele, ele vai chorar, mas de repente fica aqui no corredor, depois, ó, já pode ir embora. E aí, qual é a interpretação dessa criança? O que essa criança está pensando? Será que ela está pensando assim: bom, eu estou aqui nesse lugar porque é necessário, faz parte do meu desenvolvimento, faz parte da minha vida, né? Eu tenho que começar a interagir com o ensino, com a escola, né, socialmente. E a minha mãe precisa ir, porque tem que trabalhar, ou ela vai para casa, ou ela tem outras coisas para fazer, ela não pode ficar aqui, né, esse período todo que eu estou aqui. É assim que a criança pensa? Não é assim. Então, é um misto de sentimentos, é uma emoção, uma sensação de abandono. Minha mãe está indo embora, meu pai está indo embora e não vão voltar mais, vão me largar aqui nesse lugar. É um medo, né? Porque ali, óbvio, de fato, tem pessoas que não são do convívio, são desconhecidas, então eles choram, desesperados, e aí os pais têm que ir embora, e a sensação é essa: estão me abandonando, estão me deixando e não vão voltar. Eu vou ficar aqui, e ainda que volte, isso se repete, às vezes costuma se repetir no dia seguinte, na outra semana, e vai se repetindo até se adaptar. Então, quanto mais difícil, às vezes, é essa adaptação, mais essa criança talvez vá interpretando de que ela está sofrendo um abandono. E ela vai entendendo o seguinte: meu pai e minha mãe não gostam de mim, o que eu fiz de errado? Por que eles estão me deixando aqui? Por que eles estão me deixando com essas pessoas? Eles não têm a maturidade, a compreensão de perceberem que não, você está ali, é só um período, está na escola, começar a aprender, vai interagir. Eles não têm. Então, veja bem, existe uma criança que entrou em contato com a dor. Essa dor é verdadeira? Sim, é verdadeira. Que ela sentiu aquilo ali, né? A interpretação que ela teve, a forma como ela percebeu aquilo dali, a percepção dela fez com que ela sentisse, entrasse em contato com essa dor, com essa emoção ruim, com essa tristeza, e mediante a isso ela reagiu, ela chorou, ela gritou, ela, enfim, teve vários comportamentos, atitudes. A dor, ela existiu, né? Ela está vivendo aquilo ali é legítimo, né? Então ela entrou em contato com aquilo dali. Agora, a interpretação dela é correta? Digamos que passe anos da vida dessa criança e ela já é adulta e ela traga isso dentro dela de alguma forma e começa a sentir isso, a perceber, talvez ela não vai dizer nem da mãe dela, mas ela vai achar que as pessoas a abandonam, que as pessoas a deixam, que não gosta dela, e talvez você vai querer saber, mas de onde vem isso? Por que ela está achando isso? Ou ela até mesmo fale: porque minha mãe não gostava de mim, me deixava lá. Ela continua trazendo essa interpretação, porque aquilo causou dor, causou sofrimento. Só que o fato em si foi esse. Existe ali uma dinâmica de abandono? Não existe. Existe uma interpretação infantil. E que, mesmo sem perceber, enquanto adultos, estamos repetindo os mesmos comportamentos, a mesma fala, a mesma interpretação. Porque uma coisa é você ter sido deixado na escola porque teria que passar, né? Que tem que acontecer aquilo dali, sua mãe, seu pai tinha que ir embora, teve que deixar ali, não era para o seu mal, muito pelo contrário. E outra coisa é você achar que você foi abandonado. E se você traz essa crença, se você traz essa ideia, se você cria isso dentro de você, você, quanto adulto, pode achar que todas as pessoas te abandonam. Pode criar-se, talvez, uma dinâmica de uma dependência, Por quê? Porque você está vivendo na dor dessa criança. Ou talvez, e aí já é uma outra situação, você sim tenha passado por uma dinâmica de abandono. Sim, você tenha sido negligenciada no seu direito de filho, de ainda enquanto criança, de receber carinho, cuidado e amor.
e ainda até hoje esteja nesse lugar de dor. Então, vamos ampliar a nossa consciência e nos perceber como nós estamos, como está a nossa vida hoje. Se eu estou vivendo nessa dor dessa criança que foi ferida. E por que que eu falo que a dor é da criança? Porque talvez você se lembre de algo que aconteceu na sua vida, na sua adolescência, né? Às vezes na sua fase da sua adolescência, você passou por algo e você, não, já tinha 15, 16 anos. Mas a nossa estrutura, né, a formação dessa personalidade, desse caráter, ele é formado até os nossos 7, 8 anos de idade. Então, o que passa disso é, como podemos dizer, como uma repetição. Não talvez dos fatos em si, mas da emoção, da experiência, da interpretação, da vivência, da dor que foi vivida naquele momento. Então, a dinâmica em si não seja a mesma, mas a dor, ela veio da infância e ela permanece ali. E quando não olhamos para isso, talvez, como eu falei, você nunca tenha ouvido falar dessa expressão da criança interior, e particularmente é algo que eu gosto muito de falar, é algo que eu mais gosto dentro da visão sistêmica, né, de tratamento e tudo, é a questão da criança interior. Porque eu acredito que ali é o ponto, é a origem, é o ponto-chave das coisas. Então, quando eu falo dessa minha criança, eu estou olhando exatamente para as minhas primeiras experiências, para as referências, para tudo que eu aprendi, tudo que eu trago comigo até hoje, que foi iniciado ali, que foi criado ali, que foi formado ali nessa criança, nessa infância. Então, não tem como eu não olhar para isso. E aí, como saber, por exemplo, se eu estou vivenciando essa criança ferida? E aí eu falei da criança ferida, e aí quando a gente olha, né, para essa criança, a gente traz esse olhar para ela, existe o lado bom da criança, né? Existe o lado leve, o lado saudável da criança, que é a criança que também você foi, que brincou, que sorriu, que tinha sua inocência, que tinha leveza nas coisas, que não amava, vamos dizer assim, sem trazer um julgamento, né? Que simplesmente a criança, ela vive um momento, ela vive ele por inteiro. Ela vive, se ela está com vontade de chorar, simplesmente ela senta e chora, ela faz a sua pirraça, ela faz o que ela quer fazer. Se ela se preocupar com se as pessoas estão olhando, eu não posso chorar aqui porque eu estou em público e as pessoas. Não, ela simplesmente ela expressa as suas emoções de uma forma de acordo com aquilo que ela está sentindo, seja bom ou ruim, ela não está preocupada com isso. E isso é algo bom da criança, no sentido dela ser inteira, dela está sentindo. Ela, que, enquanto adultos, a gente vai trazer um equilíbrio para a gente não deixar a criança que faz birra, porque a criança faz a birra, porque exatamente a gente ter essa percepção. Criança, quando ela recebe um não, quando algo que ela não, que ela gostaria que acontecesse não acontece, ela faz o quê? Ela faz birra. Então ela não tem ainda a inteligência emocional, ela não tem ainda o controle das suas emoções. Isso ela vai aprendendo, ela vai adquirindo. E aí, quando isso não é, digamos, trabalhado, quando essa criança não aprende, não trabalhou isso, o que acontece? Você, adulto, faz birra porque algo não aconteceu da sua vida da forma que você queria. Porque você foi mandado embora do emprego, ou porque a porta não abriu, a porta de emprego ali não abriu, ou porque alguma coisa não aconteceu. Então, você se comporta como uma criança birrenta. Mas eu sou adulta, né? Mas está se comportando como uma criança birrenta. Né? A forma que nós vivenciamos hoje. Então, quais são esses sintomas, né? De fato, quais são os sintomas desse lado dessa criança que está ferida? Então, sintomas de insegurança, sintomas de fragilidade,
ser muito frágil, a crítica foi muito frágil, a opinião das pessoas muito frágil, o que as pessoas vão falar, você se sensibiliza de uma forma extrema, né? Essa insegurança sobre de fato quem você é, se você está agradando, se você não está agradando, não reconhece, não percebe o seu valor sobre de fato quem você é, não faz essa birra, né? É birrenta, né? Aí a gente costuma falar assim: ah, eu sou muito teimosa, você é birrenta, né? Por quê? Porque, poxa, meu marido não foi lá e não fez o que eu queria, aí você fica de mal, você bate o pé e não sei o quê, e aí tá brigando. É a dor dessa criança. E eu quero te convidar a ter esse olhar, porque não é tão simples, né? Assim, não é que não seja simples. Não é algo que talvez você já tenha tido contato com essa percepção, com esse olhar, mas que se você se permitir olhar para isso e perceber que realmente, espera aí, não sou eu, é a minha criança que está exigindo algo que não é meu marido que tem que me dar, não é minha esposa que tem que me dar, não é o meu chefe que tem que fazer. Será que você não está colocando uma expectativa muito além daquilo que então você continua da birra, ou quando você quer ser o centro das atenções, criança gosta muito disso. Quem aqui tem 2 filhos ou tem irmãos, né? Tem irmãos ou tem mais de um filho, percebe muito isso, essa disputa entre os irmãos, né? E aí o irmão mais velho, chega o irmãozinho mais novo, tá chamando a atenção, aí o mais velho começa a ficar com ciúme, começa a fazer um monte de coisa para aparecer, né? Começa a se mostrar ali para dizer assim, ó, tô aqui também, olha para mim, não é assim? E aí a gente que entrou muito nessa disputa ou não se sentiu visto em algum momento, a interpretação infantil é essa, eu não estou sendo mais olhado, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, e aí eu cresço, hoje eu sou adulta, eu quero que todo mundo tem que olhar para mim, todo o que eu faço é o melhor, né? Eu quero ser o centro, né? Ou então achar, e aí eu então ter o contrário, se sentir inferior sempre aos outros, né? Não percebendo o seu valor. E aí, Natália, como assim? Como assim essa criança hoje atua na minha vida através dessas dores? E essa atuação é você olhar exatamente para essa dor, porque ela pode atuar na forma leve de você ver a vida. Quando você ri de você mesmo, quando você olha para você mesmo e aprecia, né, a natureza, aprecia as coisas simples da vida, ou quando você continua fazendo as coisas que você gosta, né, dá prioridade, tira um momento para fazer. O que você gostava de fazer quando era criança? Eu, por exemplo, né, eu gostava muito de ler gibi da Turma da Mônica. E, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. O que minha criança gostava de fazer? Você pode fazer, gostava de dançar, gostava de sentar no chão, brincar. Se você tem filho, senta no chão, brinca com seu filho. Isso é uma forma do lado bom dessa criança. Por que, que a gente tem que, às vezes, assim, deixar essa criança, né, no lado bom, no lado leve, dar um lugar para ela? Porque senão a vida se torna muito chata, porque ser adulto todo dia, toda hora, a gente tem preocupação, a gente tem conta para pagar, a gente tem isso, a gente tem estresse com o trabalho, a gente tem responsabilidade, compromisso, imagina só isso. E a gente não tem o lado leve, a gente não ri mais, tudo leva numa seriedade, tudo sério demais, sabe? Não para rir, para brincar das coisas bobas, das coisas, sabe? Das pequenas coisas. O lado criativo, a criança é criativa, a criança gosta de pintar, inventa as coisas e a gente não deixa esse lado criativo desenvolver. Então, esse é o lado bom da criança. E aí, às vezes a gente só está olhando para a dor. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existe uma criança que foi ferida, foi, mas tem um lado bom. Mesmo que vocês não tenham a consciência disso, né? Não tenham tido essa consciência de que essa criança está ali. Hoje eu quero convidá-los a trazer esse olhar. Peraí, existe uma criança aqui. Qual criança que eu fui? O que eu ainda estou cobrando, e aí eu digo isso, né, até pela minha formação, o que ainda estou cobrando de forma inconsciente da vida?
que eu ainda estou cobrando dos meus pais? O que eu ainda estou cobrando das pessoas que convivem comigo? Que olhar é esse? O olhar da criança, o olhar adulto? E aí eu falei, né? Comecei a aula falando sobre o eu criança e o eu adulto. A gente vai aprofundar mais na próxima tutoria. Mas para a gente falar do eu adulto, é saber que hoje, aí ser adulto, recapitulando um pouco aqui, como eu já tenho falado, fiz 18 anos, sou adulto, talvez deveria começar a entrar nessa fase. Mas não importa, ser adulto não tem a ver com a minha idade cronológica, não tem a ver com quanto eu cresci, desenvolvi no meu corpo, na minha idade, se eu faço aniversário, já estou com 30, 40, 50 anos. Ser adulto também, aqui, gente, a gente está trazendo um olhar interno, é postura interna. O meu eu criança e o meu eu adulto não tem a ver com a minha idade. E nem com a fase em que eu vivi. Porque a infância, sim, passou, mas a criança, ela está aqui. Assim como o meu eu adulta é interno. Como que o meu eu adulta funciona? A forma como eu olho para a vida. Você olha como criança ou você olha como adulto? Então, o que é estar adulta na vida? Primeiro, vocês vão ser convidados nesse momento a olhar para essa criança. Eu não vou nem entrar muito na questão do eu adulto, eu posso deixar isso para a próxima tutoria, mas eu quero convidá-los nesse momento a direcioná-los, né, ao olhar de vocês para essa criança. Quem é essa criança? Você, a sua infância. E aí sim, você vai nessa fase da sua infância e pensar coisas sobre a sua criança. Pegue um papel, pegue uma caneta. Se você preferir fazer um desenho, faça um desenho dessa criança, tá? Se expresse através da criatividade, tá? Use cores, deixe a sua criança falar com você nesse momento. Coloque a sua emoção para fora nesse momento. Utilize esse momento, eu quero começar a trazer um pouquinho a prática, né, vivencial, isso são ferramentas que, inclusive, nós podemos utilizar na dinâmica da constelação familiar, até para com nossos pacientes, clientes, para que eles possam, né, trazer a si esse novo olhar, porque a proposta aqui é você ampliar a sua consciência, olhar para essa criança e como você, nesse momento, vai ressignificar esse olhar e acolher essa criança. Porque eu não quero só que você olhe para essa criança, olhe para as birras dela e que você continua como adulta mantendo até hoje, as dores que você está presa até hoje, mas que você possa ressignificar, além disso tudo, ressignificar esse olhar e acolher essa criança. Primeiro, eu te convido, como, né, eu fiz toda essa introdução, a olhar para a sua criança. A sua criança mesmo, a sua fase da sua infância. Como que você estava, se você era uma criança feliz, se você se sentia amada, se você se sentia acolhida, se você era vista pelos seus pais, se em algum momento você se sentiu deixada por eles, não importa o fato, foi como eu trouxe aquele exemplo. Talvez você se sentiu deixada ou não olhada, abandonada, porque eles deixavam você na escola e iam trabalhar, e isso trouxe uma marca profunda. Ou talvez depois que seu irmãozinho nasceu e você achou que a sua mamãe não gostava mais de você porque tinha que estar o tempo todo com seu irmão, de repente seu irmão ou sua irmã foi uma criança que deu um pouquinho mais de trabalho, necessitou mais de atenção dos seus pais por alguma situação, e você sentiu que você não foi visto, foi deixado de lado ali. E você se coloca assim na vida hoje. Lembra que eu falei dos sintomas? Você é insegura? Será que eu faço tá bom dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão, né? Ou no seu curso, na sua faculdade? O que você desenvolve? Você não reconhece seu valor porque você sempre está se comparando. Então, eu quero te convidar a olhar para essa fase, olhar para essa criança, olhar para a interpretação da criança.
E você vai trazer isso através de uma escrita. Você vai escrever as dores dessa criança. Se você preferir, você pode desenhar, mas a escrita você. E faça isso, gente. Faça isso por quê? Porque quando a gente visualiza ali, a gente tem uma compreensão melhor. Né? Então, talvez você fique só pensando, 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 mas tira do campo assim, do pensamento e traz para uma escrita. Escreva, escreva as dores, escreva as faltas, escreva as situações e assim, sem tentar julgar, sem tentar não trazendo julgamento, não trazendo a compreensão de nada. Mesmo que hoje você até compreenda, não, é porque meus pais realmente eu ficava com a babá, quase não via minha mãe, meu pai, e aí, não, eu entendo que eles tinham que ir, tá. Mas como é que tá isso aí dentro de você? Quando você pensa nisso, será que dói? Será que traz uma falta? Será que. Como que tá? Como que você elaborou isso? Tá bem elaborado? Tá entendido realmente? Ou você só tá tentando, digamos, justificar, né? Para dizer assim, não, coitado dos meus pais, está olhando para ele como coitados, como vítimas, né? E aí, assim, você começa a ser salvador, e aí, uma outra tutoria, eu vou falar sobre a dinâmica, né, do triângulo gramático, uma hora você é vítima, uma hora você é salvador dos seus pais, uma hora você é perseguidor, enfim. E como que você está o seu olhar hoje? Será que você, de repente, não está olhando como julgador, como perseguidor, mas está olhando como salvador? Ah, tadinho, eles tinham que me deixar, hoje eu quero fazer tanta coisa por eles. Ah. E tá naquela, né, naquela postura chatinha, gente, sabe? Porque a criança, tem hora que a criança, assim, que tá nessa dor, ela é uma criança chatinha, não é? Aquela criança birrentinha, aquela criança que sempre tá ali reclamando. Ai, meu Deus, aquela coisa. Então, eu te convido a olhar para isso. Depois que você. E sem julgar, sem tentar dizer que, eu entendo. Não, a criança não entende nada. A criança, ela quer o pai e a mãe, a criança, ela quer atenção, a criança, ela quer ser o centro, a criança. Ela quer, ela expressa o que ela está sentindo. Ela não quer raciocinar, ela não quer pensar sobre isso. Ela quer sentir e ponto. Ela dá lugar ao que ela está sentindo. Então, é o que eu te convido a fazer nesse momento, a direcionar esse olhar para essa criança e escrever isso, colocar isso para fora. Seja em forma de tópicos, de lista, seja uma carta, seja um desenho, né? O desenho também é uma forma de você expressar, mas você coloque tudo ali para fora, é uma forma de você estar trazendo para fora essas dores. E depois olhar para essa história, se tentar como se internamente você desse um passo para trás. E aí você convida, porque nesse momento você está olhando para sua criança, deixando ela se comunicar, e agora você vai convidar a sua adulta, seu eu adulto, que já está começando a ampliar a consciência, que já está começando a ter um novo olhar, uma nova compreensão dos fatos, e ali esse eu adulto, ele está olhando para essa história e está trazendo uma ressignificação. Como que eu ressignifico? Eu olho para o fato sem a dor, sem a emoção. Porque a criança, ela é pura emoção. E aqui, como adulto, a gente vai tentar equilibrar. A gente também não fica um adulto insensível. Mas é tirar a emoção no sentido de que aí sim você vai trazer a compreensão, a ressignificação. Não, meu pai, minha mãe, eles tinham que trabalhar. Era necessário. Eu senti essa falta. Eu compreendo que houve essa falta, mas eles tinham que ir. É o que eles podiam me dar. Eles me deram o melhor. Começa a entender por que, que essa criança se sentiu sozinha. Realmente isso foi o fato ou é a interpretação dela? A observar. E ainda que você, sim, esteja diante da sua história e realmente tenha acontecido isso, realmente tenha acontecido esse abandono, realmente tenha sido negligenciada, realmente tenha sido sentido essa falta, ainda assim, eu te convido a olhar para essa história e começar a entender um pouco a história da sua mãe, do seu pai, daqueles que negligenciaram, né? Daqueles que te deixaram uma falta. Por que será que talvez isso aconteceu? Será que ela não dava conta? Será que também ela não repetiu uma dinâmica porque ela vivenciou isso? Porque uma coisa que a gente começa a aprender ao ampliar a consciência é o quê?
A gente só consegue dar aquilo que a gente recebeu. Mesmo que a gente entre numa dinâmica de dizer assim: "Ah, eu vou fazer melhor do que os meus pais. Eu vou dar para os meus filhos aquilo que os meus pais não deram". A gente acaba entrando num excesso. Aquele que teve a falta entra no excesso. E aí, na verdade, ainda continua no desequilíbrio, ainda continua naquilo que é disfuncional. Então, ainda que tenha vivido, e não importa a sua história, não é negligenciando a sua dor. Nesse momento, essa criança, ela vai ser acolhida pelo seu eu adulto. O que você gostaria que a sua criança tivesse recebido? O amor, a atenção dos seus pais? Se ele não recebeu, seja por qual motivo for, hoje você, adulto, vai acolher a sua criança. Então, depois de você ter trazido toda essa dor para fora, depois de você olhar para essa história, dar um passo para trás internamente, olhar para essa história como adulta, tentar tirar a emoção da criança e olhar como adulto, peraí, será que realmente eu estou sendo coerente com essa realidade? Será que realmente a realidade foi essa? E não importa se foi ou se não foi, mas existiu a dor, eu compreendo, porque aqui eu não quero que você julgue os fatos, eu quero que você olhe para a dor, tente ressignificá-la no sentido de que eles estavam ali, eu só achei que eles me abandonaram, mas eles estavam ali. Ou não, eles realmente foram embora e me deixaram. Mas, nesse momento, como adulta, você vai acolher essa criança. Hoje, o que você sente vontade, o que você gostaria de ter recebido, você, como adulta, vai proporcionar à sua criança. E nessa etapa, nesse momento desse exercício, você vai se acolher. Você pode pegar um objeto que talvez você tenha da infância ainda, uma boneca, alguma coisa, qualquer coisa, um carrinho, qualquer coisa sua quando criança. Se você não tem nada, não tem problema, pegue um travesseiro, uma almofada, e olhe para aquilo como se você estivesse olhando para sua criança. Se você quiser tentar colocar uma foto, talvez seja melhor para você trazer essa emoção, mas olhe, e você como adulto, abrace essa almofada. Abrace como você estivesse abraçando a sua criança. E acolha ela. Natália, fazendo isso eu resolvo a minha vida. Você começa a caminhar para esse acolhimento que essa criança precisa. E começa a dar lugar, porque quando a gente fala da infância, a infância ela é algo que mexe, né, com muitas pessoas. Muitos de vocês que vão estar assistindo essa aula, vocês vão estar sendo mexidos, porque a infância é algo que a gente acha que ficou lá atrás, mas que a gente começa a falar, a gente percebe o quanto mexe com a gente. Então, vocês vão ser convidados a olhar para essa criança e trazer ela para vocês. Porque, como eu falei, a gente quer dizer o seguinte: eu não quero ver essa criança. Ah, já passou, não quero ir para lá, mas ela está ali, ela está ferida. Ela continua ali, ó, nas suas atitudes como adulta. Quando você traz a insegurança, quando você traz o medo excessivo, quando você traz a desconfiança das pessoas, quando você tem dificuldade de se relacionar e de confiar nas pessoas, quando você acha que você não tem valor, quando você fica fazendo birra por tudo, na agressividade, na raiva, na impulsividade, isso tudo são dores da criança e que precisam ser acolhidas. Faça isso, abraça e continue, como eu falei, continue agora trazendo esse acolhimento através de coisas que você gostava de fazer enquanto criança. Ah, eu amava desenhar, eu amava ouvir música e dançar com a minha mãe. Pega o seu filho, você tem filho? Ah, não tenho filho, então faz você sozinho. Talvez você não vai querer botar as músicas de criança, mas bote a música que você gosta de ouvir hoje. Sabe? Olhe para o sol e dê bom dia para o sol, aprecie a natureza, aprecie as coisas simples. A criança, ela se envolve com coisas simples. Quem aqui nunca ouviu falar que a gente vai, compra um presente caro para a criança, e aí a criança brinca com a caixa? Porque ela quer coisas simples. Para a criança, ela não importa, ela não está entendendo o valor, o preço das coisas, ela está atribuindo o valor de que ela atribui daquilo que representa para ela. Não é exatamente o preço, o valor relacionado ao preço, mas sim ao momento, a história, tudo, a conexão que ela traz com aquilo dali.
Então, a criança ela realmente se conecta com coisas simples. Comece a olhar para a sua história todos os dias. Tire um momento que é para você. Né? Se conecte com você mesmo. Se é ler uma história, um gibi, você lê. Se é brincar com seu filho, você brinca. E quando você brinca com seu filho, você também traz um acolhimento para a tua criança. Então, comece a ampliar a sua consciência para o seu eu criança e a acolher. E aí, na próxima semana, eu trouxe sobre o eu criança e o eu adulto, e a gente vai falar o que era estar adulta. Nosso eu adulto, como eu estou adulta na vida. Mas para isso, eu preciso ter acolhido essa criança. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês gostem dessa aula. Mais uma aula para ampliar a consciência e poder, cada vez mais crescer e poderem aí serem futuros consteladores com uma visão ampliada para ajudar tantas pessoas, mas que vocês possam estar primeiramente com a consciência de vocês ampliada para o sistema de vocês, para a vida de vocês e tratados, seguros, sabendo seu lugar na vida. Muito obrigada e até a próxima tutoria. Fiquem com Deus.